8h30, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Estamos conversando aqui com Marcelo Garcia e com a presença do nosso convidado Edmundo Siqueira, Luiz Abreu Barbosa. Vamos voltar e agora o assunto que é a pauta principal, né? Desse nosso papo. Sempre termina aqui com os pré-candidatos com a pauta de outubro, né? Outubro aí estamos daqui a 8 meses, menos de 8 meses, né? Menos tempo do que nasce uma criança. Edmundo já falou no Jogo Jogado, que é um programa que a gente tem um vídeo para rede social e tal, da Folha também, que é verdade, a política de São Francisco, desde que o município foi emancipado de Senhor da Barra, ela se divide entre uma briga familiar, entre duas famílias, a família Barbosa e a família Xerene. Né? Como é que você se coloca nessa briga? Você falou que veio candidato a prefeito na última eleição, você rachou com o Pedrinho e agora está em reaproximação. Como é que você vê uma política rachada, que é uma coisa meio novela de Jorge Amado, né? Porque duas famílias. E como é que você está internamente pela busca do apoio de Pedrinho? Então, eu venho já, desde quando terminou a eleição em 2016, me posicionando como pré-candidato, né, e fazendo trabalho, porque eu acredito que São Francisco precisa ter um projeto diferente, um projeto que pense na cidade no crescimento, no desenvolvimento, que a gente possa ter uma oxigenação de novas lideranças, de novas pessoas que possam tocar a cidade, né, com novas visões, com novas mentes. E quando chegou agora no ano de 2019, eu tive uma conversa com o ex-prefeito, com o Pedrinho Xerene, e nós entendemos que ouvi um pouco dele, também um pouco a mudança um pouco do pensamento que ele tem em relação à cidade, né? Desculpa, Marcelo, só para deixar claro, que às vezes o ouvinte entra agora, por exemplo. Então o Pedrinho não pode ser candidato por decisão judicial, né? Pedrinho, ele teve ele ficou inelegível por conta de uma reprovação das contas. No legislativo, né? Ele está tentando reverter, né? Está tentando na justiça reverter esse quadro. Ele se coloca como pré-candidato, né? Isso tem respeitado, né, o posicionamento dele como pré-candidato. Conversamos para que a gente possa, desse grupo, ter uma candidatura só, porque a gente precisa da cidade. São Francisco não vai aguentar mais 4 anos sendo governado por quem está no poder hoje, né? A gente está vendo a dificuldade aí no turismo, nas praias, tudo isso que está acontecendo. Então, servidor com dificuldade, não recebe, problema com cartão alimentação, 3 anos sem reajuste, né? Os servidores sendo massacrados nesse sentido. Então, não dá mais 4 anos. Pensando nisso, a gente sentou, conversou. Eu acho que cada um ganhou maturidade, a gente entendeu, a gente tem as críticas. Você me permite, só que a decisão que impede Pedrinho de ser candidato, uma decisão mais recente da 10ª Vara de Fazenda Pública da comarca, do TJ, né? 6ª Câmara Civil. Ela é datada de 20 de setembro de 2019. Desembargador Inês de Trindade Chaves de Melo. Só para informar. São os recursos que ele está entrando e nesse ele perdeu, né? Então manteve a inelegibilidade. Ele está buscando. Sim. Eu falo que a decisão mais recente sobre a sua inelegibilidade. Sim. E aí a gente, pensando nesse futuro, pensando nessa cidade, conversando e entendendo também que Pedrinho, as minhas críticas ao governo dele, ao que aconteceu ali mais ao final do governo, eu disse para ele, eu mantenho as minhas críticas, precisa mudar, consertar o que foi feito de errado e olhar para frente. São Francisco precisa crescer, a gente precisa gerar emprego, precisa olhar, a população precisa de um governo que dê essa oxigenação, dê essa nova esperança para a cidade. A gente começa a sentir que o povo de São Francisco está começando a perder a esperança, né? Aquele sentimento de que vai dar certo, de que vamos avançar, esse sentimento está começando a ser perdido, né? Então a gente essa conversa foi nesse sentido,
para que a gente possa ter uma candidatura só desse grupo de oposição. Nós somos hoje oposição ao governo, então nos aproximamos. Ele mantém a pré-candidatura dele, mesmo com essa dificuldade, está tentando reverter, eu também mantenho a minha pré-candidatura, e vai chegar um momento que a gente vai definir quem é o candidato do grupo. Marcelo, você tem se colocado como uma terceira via nessa disputa familiar de São Francisco, né? Xerene e Barbosa Lemos. Essa união com o Pedrinho, embora seja, né, estratégica eleitoralmente, como você se entende se o seu nome estaria distanciado dessas famílias ou não, ou você realmente se aproximaria do Xerene? Enfim, vocês colocam uma terceira via, ou a união com o Pedrinho colocaria você em outra situação? Eu acho que é a defesa de um projeto novo, né? Mesmo com a presença de Pedrinho, que foi prefeito, mas é a defesa de um projeto novo. Defender que a gente vai combater corrupção, defender que a gente vai dar transparência, defender que os nossos secretários serão pessoas que nunca foram secretários, para garantir que existe uma mudança não só do prefeito, do vice-prefeito, mas uma mudança também do secretariado, defender que a gente acabe com o cargo de subsecretário para enxugar a máquina. Então é um projeto que a gente vai dar à população, dizendo, olha, nós vamos fazer isso, né? São esses atores, mas nós vamos fazer isso. Nossa proposta é essa. Então é um novo olhar, né? Mesmo com a presença de Pedrinho, não quer dizer que vai ser a repetição do governo de Pedrinho, né? Porque não é essa a ideia. A ideia é a gente defender um projeto novo para a cidade. Então eu vejo como uma aliança de forças políticas, né, que querem o bem da cidade, que querem fazer com que quem está no poder não fique mais quatro, né? E eu vejo isso de forma natural da política, porque se a gente parar aqui para analisar, você pega, por exemplo, hoje a esquerda no Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo é candidato. E aí, para ele fortalecer a candidatura dele, ele está trazendo o PT. Ah, Marcelo, mas os dois são da esquerda. Mas o pessoal sai do PT, né? Sai com críticas ao PT. E agora está tendo que buscar o PT para fortalecer, para dar mais força à esquerda. Como se o PSDB saiu uma defecção do PMDB com crítica do PMDB. Exatamente. Então, assim, o que eu estou dizendo é que nesse contexto, nesse momento agora, a gente fez uma aliança de forças políticas que vai definir um projeto que vai ser defendido e a população vai escolher lá na frente qual é o melhor projeto. Como esse projeto vai ser definido? Quem está participando da discussão do projeto? Olha, a gente tem contribuição de todo mundo que está no grupo, tanto do Pedrinho quanto minha, das pessoas que estão no nosso entorno, de especialistas, de pessoas que a gente está ouvindo, né, trazendo experiências de outras cidades que estão dando certo. Então a gente está construindo dessa forma. E quando você falou aí, respondendo ao Edmundo, que a proposta é trazer secretários todos novos. A proposta é essa, não é? Foi o que foi feito em Campos e não parece ter dado muito certo até agora. Mas eu acho que você precisa... Eu falo no aspecto geral, com as exceções, lógico, confirmam a regra. Sim, mas o que você precisa é o seguinte, defender que você tenha pessoas que acreditam na cidade, né, que conheçam a cidade, que estão em volta ajudando a construir esse projeto. Não dá para você trazer o cara depois de você montar o projeto, pessoas que já estão envolvidas, né, pessoas da cidade, né, que estão lá envolvidas em São Francisco, e precisa de uma liderança do prefeito para que isso possa ser colocado em prática. Defender que o secretário tenha metas. Se ele não cumprir a meta, ele vai ser exonerado. A gente tem que dar resultado. Eu costumo dizer o seguinte, eu não estou preocupado com o resultado político, estou preocupado em construir para São Francisco o melhor projeto, o melhor governo da história da cidade. E para isso a gente precisa trabalhar, né? Precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Eu costumo dizer que eu tinha um professor que falava que passar no vestibular não é muito difícil. Você estuda e tal e passa. O mais difícil são os 4 anos da faculdade. Né, que você tem que fazer prova. Sobretudo se você fizer engenharia como você, pegar cálculo, né? Pois exatamente. Então, eu comparando a eleição, você trabalha, se a população entender que ali 2 meses, claro que não são só 2 meses, a gente já está trabalhando há algum tempo, a população escolhe, define o projeto que quer. O mais difícil é depois executar, é trabalhar. Então, o trabalho é muito maior depois do que durante a eleição.
né? Você tem que trabalhar muito para que aquilo aconteça, né? Então, é essa empolgação, essa determinação que a gente quer fazer a diferença por São Francisco. Marcelo, São Francisco, obviamente, está na nossa região e depende até do consórcio que a gente falou, e economicamente, saúde, tudo depende de interlocução com os municípios vizinhos, Campos, São João da Barra, enfim. Depende dessa parceria, dessa proximidade. Você tem tido algumas conversas com Caio Viana, né, que é pré-candidato a prefeito de Campos, e isso define, isso é uma aproximação de fato? Você se alinha politicamente a esse grupo? Então, eu tive com o Caio já algumas vezes, muito até por conta do pai dele, do Arnaldo, que é médico lá em São Francisco, atende lá. Bom médico, por sinal. Bom médico, né? Não tem vaga para o Arnaldo lá às sextas-feiras, o Arnaldo não tem vaga, tem que pedir com muita antecedência. Então, por conta do Arnaldo Viana, a gente acabou se aproximando. O Caio também é um jovem, né? Uma pessoa que tem esse olhar aí de futuro. A gente conversou, não quer dizer que a gente tem esse alinhamento. Por exemplo, o PDT mesmo, que é o partido dele, não está comigo, não está com o nosso grupo lá, né? Tem conversado também com o Gil Viana, que é pré-candidato aqui. Então, pré-candidatíssimo, segundo disse aqui no programa. Pois é, então. Então a gente tem dialogado com algumas pessoas, mas com o Caio um pouco mais, porque já tive mais vezes com o Caio. Mas não tem esse alinhamento ainda definido, até por conta dessas questões partidárias. Minha conversa foi até um pouco mais partidária do que falando sobre Campos, né? Agora, quando você acha que você falou, você, o Pedrinho ainda briga por uma reversão que a cada dia parece mais difícil, da sua impossibilidade jurídica de ser nosso candidato. Vamos trazer o Zé Renato, que amanhã que briga também por uma vaga desse grupo de Pedrinho. Quando é que você acha que a coisa se define e como? Olha, eu acho que a gente tem falado, a gente está com a vaidade muito deixada de lado, né? Nós temos um projeto. Eu acho que o mais importante é a gente fechar esse projeto, o que a gente vai defender, o que a gente vai falar com a população, o que a gente vai combinar com o povo, né? Esse para mim, né, o que eu tenho defendido lá nas conversas, é que isso é o fundamental. Porque a gente veio, por conta dessa questão familiar, ao longo das eleições em São Francisco, muito personificando, né? Eu vou votar em fulano porque é fulano, mas sem entender um pouco qual era o projeto, isso acabou acontecendo com a prefeita lá agora, né? Ela ganhou a eleição, mas ninguém entendia qual era o projeto, sabia exatamente o que queria fazer, qual era a experiência, e deu no que deu, né? O que a gente precisa hoje é do projeto. E aí a gente tem prazos, né? Tem o dia 4 de abril, que é o prazo de filiação para quem quer ser candidato, precisa dessa definição partidária. Então ainda tem um caminho ainda a ser seguido aí até abril, para a gente definir as nossas nominatas de candidato a vereador. Então nós estamos trabalhando vamos dizer assim, essa estrutura. Vocês têm um deadline? Define até tem um deadline óbvio. Não tem data fixa ainda. Tem data para a montagem do partido. A partir do dia 4 de abril é que a gente vai começar a conversar sobre essa definição. Mas não... As convenções são quantas? São... Convenção julho. Julho ou junho? Convenção julho. Julho. Campanha curta, né? Final de julho, né? Campanha curta, né? Essa pré-campanha, você não acha que se isso enrolar muito... Porque a diferença maior está posta, é ela. Eu acredito, né? Não, sim, está posta. Todo chefe de executivo que possa, ele é candidato à reeleição, né? Você não acha que isso dá essa demora dá uma vantagem a quem já é conhecido como postulante? Eu acho que claro que quanto mais cedo você definir, é muito mais importante por conta do tempo de se relacionar com as pessoas, colocar o nome. Ser conhecido. Né, ser conhecido, uma série de coisas. Só que eu acho que tá um pouco claro, né, que essa eleição vai ser uma eleição do seguinte: olha, o governo da prefeita, de que quem está no poder é assim, está dessa forma, não atende o servidor, a cidade está abandonada, o turismo não funciona, é isso.
E não sou eu que estou falando, as pessoas estão sentindo isso na pele. Tá aí o Edmundo trouxe aqui falando do comércio, dos comerciantes questionando. Não sou eu que questionei. Quem questionou foi o comerciante que está sofrendo na pele o que está acontecendo na cidade. Então, o que nós vamos apresentar é algo para mostrar que pode ser diferente, que tem essa alternativa para a cidade, né? Então, eu vejo que, como eu tenho certeza que esse grupo vai ter um candidato só, a gente não vai se dividir, a gente não vai criar atrito. Então, para a população já está claro, né? Tem lá os candidatos da oposição, eu, Pedrinho, e tem o candidato da situação. Né? Zé Renato também. Zé Renato, que se coloca como pré-candidato. Você vê algum outro pré-candidato ali em São Francisco que tem se colocado? E você, como entrou na última disputa, você entrou nos últimos momentos, né, da disputa e desequilibrou o jogo. E talvez tenha influenciado definindo a vitória de Francimara. A eleição de Francimara, que foi por cento e poucos votos, né? Foi muito apertada. Você vê algum pré-candidato ali despontando em São Francisco para poder participar? Não vejo. Eu acho que mais uma vez vai polarizar, né, com esses dois grupos. O Papinha tem se colocado, né? Ele tem se colocado, mas não vejo ele com a esquerda, como é que é a esquerda em São Francisco? Esquerda, eu tenho lá o PT, que é organizado, né? Eles estão montando uma nominata, até já estive conversando com alguns membros do partido. Para chegar à vereança, mas executivo não? Não. Você falou que vocês vão tentar convenção para decidir isso. Se esperasse julho, agosto, setembro, outubro, são 3 meses. Você acha que é suficiente para você, com 3 meses de campanha, definição de um nome? Tá ótimo falar em projeto. E não falo isso ironicamente, não. Eu acho que o correto é esse mesmo. Só que no Brasil não dá para negar a fulanização da política no Brasil, né? Não tenho dúvida. A última eleição presidencial mostrou a morte dos partidos em torno de um nome, em torno de uma proposta que é basicamente eu sou contra algo, não proponho algo. Sim. Quer dizer, então não pode ser nem chamado de proposta, eu sou contra, e se elegeu. E foi um fenômeno eleitoral. Você não acha que isso vai meio de encontro ao que foi registrado em 2018, que é justamente a fulanização da política? Eu acho que a realidade lá da política de São Francisco, ela vai demonstrar diferente. Por quê? Porque, na verdade, foi o que vocês começaram falando aqui. A cidade, culturalmente, já vem de uma divisão política. Familiar. Então, você tem a família que é do lado A, e você tem a família que é do lado B. E é difícil você fazer essa mistura, né? Então, a cidade ela já vem ao longo dos anos dividida, né? E tem o eleitor óbvio, o eleitor formador de opinião, aquele eleitor que quer fazer a mudança, que de alguma forma fala que está cansado das duas famílias. Então eu acho que a cidade ela já cansou um pouco desse formato, né, de você ter essas duas famílias brigando. Então, o que a gente precisa agora é mostrar para a cidade, olha, não são mais as duas famílias brigando, a gente tem aqui um caminho diferente. Mas Pedrinho está nesse projeto? Tá, não tem problema nenhum, a gente está tocando aqui, mas tem esse projeto diferente, é aqui que vai ser a diferença. Então, assim, o tempo é importante, mas por conta dessa divisão local, isso faz com que a gente ganhe um tempo, né? Já tem um grupo político organizado, né? Já está um pouco organizado. Precisa agora só definir e ir para a campanha, né? Para pré-campanha e depois campanha. Caso se concretize a pré-candidatura, né? A sua candidatura, e o Pedrinho fique inelegível realmente, você seja um nome, num eventual governo seu, o Pedrinho participaria ativamente? Ele nem pode participar, porque ele, com a inelegibilidade, ele tem a lei da ficha limpa e não pode participar. Não participaria de forma assim, informal? Consultar Pedrinho, ouvir Pedrinho, foi prefeito, não vejo dificuldade nenhuma. Olha, você não é nem filho dele, mas é exatamente o que o Vladimir disse ontem aqui de garotinho. Mesmo, é impressionante. Mas é isso. Pessoas do Brasil não estou criticando, estou apenas constatando. Falando o que aconteceu, mas na verdade não critico nem você nem Vladimir. Estou criticando. Pedrinho, ele tem a experiência de ter sido prefeito 4 anos, então não vejo por que não consultar, não ouvir, não vejo dificuldade nenhuma. E só para registrar aqui, o Edmundo, acho que eu trouxe Siqueira errado para o programa.
o João tá corrigindo a gente aqui, que não foi alemão chongas nenhuma. Podia até falar alemão, mas era suíço. O Barão de Ludwig, então, que abriu a fábrica de fécula para exportação. O João em 45. O João tá me dando notícia que eu desde criança sabia, achava que era alemão e tá mudando agora. Não, porque há vários cantões na Suíça, mas tem um cantão que fala alemão, tem um cantão que fala e outro que fala fala flamenco também. Que é uma língua própria que se fala na Bélgica também. Aparentado na Bélgica se fala francês, né? E flamenco, e a Bélgica alemã, né? E é falado também o flamenco é falado também aparentado com o holandês, né? Tanto que os pintores flamencos eram holandeses, né? Os pintores flamencos da Rubens, Peter Paul Rubens, por exemplo. Mas enfim. Propor a Folha um podcast de história, falar sobre a história da região. Trazer o Siqueira aí. Tem que trazer realmente é. Eu acho que ele deve ter participado desse documentário que tem. É muito interessante esse documentário da UENF, que produziu esse documentário lá sobre o Barão. Mas por acaso veio em 45, que foi quando acabou a guerra. Foi pós-guerra, né? Não, não dá para dizer, não tem um mês, mas quando acaba a guerra. De fato, a guerra acaba em 45, né? Em abril de 45 na Alemanha e um pouco depois com Hiroshima e Nagasaki no Japão. Mas acaba em 45. Na Alemanha com o suicídio de Hitler, né? Sim. Mas enfim, era suíço. Embora a Suíça tenha ficado com muito dinheiro dos nazistas, né? O dinheiro que eles pegaram dos judeus ia todo para lá. Mas enfim, agradecer a sua participação, Marcelo. Estamos chegando, são 10 para as 9. Edmundo, quer colocar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta? Não, agradecer também o estar aqui, e o Marcelo também a presença, seria basicamente isso. Você acha que, só uma última pergunta, que nessa disputa de você com o Zé Renato, o que vai definir o apoio do Pedrinho? Eu acho que a gente tem que estar unido no mesmo propósito. Nós precisamos ganhar a eleição, né? E a gente precisa ver qual é o contexto melhor e quem vai ser o candidato, sem dificuldade nenhuma. E você acha que quem não tiver a vaga vai aceitar bem e vai apoiar quem tiver? Da minha parte, vai. Sem problema. Bom, obrigado pela presença. Teve alguém aqui que colocou aqui... Quem botou aqui? José Anoque Miranda, figurinha repetida. José Anoque está vindo outra rádio, meu amigo. Marcelo veio a primeira vez no programa. A não ser que seja eu ou o Marco Antônio, aí pode ser figura repetida. Sim. E aí a crítica está aceita. Sim. Tá bom, não tem problema nenhum. Né? Mas eu queria agradecer. Mas alguma figurinha tem que repetir, porque senão ninguém compra álbum. Beto também está aqui. Acho que é você, Beto, que está falando. Se as figurinhas não se repetirem, o cara não vai fabricar o álbum de figurinha. É verdade. Não dá lucro, né? Não dá lucro. Bom, Marcelo quer falar. Não, só agradecer aqui a Folha, agradecer a Luísa, ao Edmundo, ao Marco Antônio, a todos os ouvintes, as pessoas que estão aí ouvindo, que mandaram perguntas. Eu acho que é uma construção realmente. O que eu desejo do fundo do meu coração é fazer com que São Francisco possa ser essa cidade pujante, né, importante. Como eu fico triste a gente chegar lá no Rio e falar assim, você é de Bom Jesus? Eu falo, não, sou de São Francisco. Então, por causa do Itabapoana, né? Exato, e por Bom Jesus também ser mais antiga, né? Então, a gente poder colocar São Francisco aí no rumo do crescimento, do desenvolvimento. Agradecer a vocês pelo debate, pelo espaço, né? Fico feliz, estou sempre à disposição, né, para estar aqui conversando e debatendo. Muito obrigado aí a todos vocês. Só registrar, tem muita falha minha, né? Também, vou dividir um pouco de mundo, porque eu fui dormir mais cedo ontem e não tinham muitas perguntas, não tinha nenhuma, aliás, proposta de pauta no grupo. Eu acordei, me atrasado para o programa, estava com muito sono atrasado e não vi. E pude fazer só uma pergunta do grupo para... mas tem muitas perguntas sobre a parte agrícola e que nós vamos usar essas perguntas para o programa. O Carlos Alexandre fez uma pergunta boa também aqui que eu queria fazer, mas enfim, o tempo não vai dar. Falha tanto mais minha, mas enfim. Minha também. Mas se quiser me convidar de novo para voltar aqui para responder essas perguntas, eu volto. Só fazer a última pergunta do Carlos Alexandre, que é legal. Manda.
O que falta para o governo enxergar as construções irregulares absurdas que são feitas na beira do asfalto, na orla de Santa Clara e até Gargaô? Falta vontade, falta querer resolver, falta querer arrecadar mais, porque isso também dá mais arrecadação própria. Isso é uma fonte que precisa ser atacada pelo poder público municipal, não só pela questão urbanística de você sair virando... Porque eu digo o seguinte, São Francisco, se organizar, pode virar uma cidade organizada. Se deixar bagunçada, vai virar uma nova Macaé. Vai virar uma bagunça, vai virar favela, vai virar uma série de coisas. Então, o poder público precisa estar presente pela questão urbanística, de organização, mas e também pensando que isso traz arrecadação para o município. Você aumenta a sua arrecadação própria, que é um dos ativos que a gente precisa enfrentar lá. E como o próprio Carlos Alexandre cita aqui, está ficando irreversível a situação. Exatamente. Chega um ponto que fica, né? Irreversível. Me lembra um pouco do Jânio na Prefeitura de São Paulo. Eu ia falar isso agora. Essa cheia de São Paulo são problemas que se tornaram irreversíveis. A ocupação das vasos dos rios e dos córregos. Exatamente. É reversível. E não é só loteamento irregular, não. É loteamento construção regular, o que é mais grave. O mais grave, exatamente. Marcelo, obrigado. Obrigado. Conto com você domingo no Folha Rural. E ao Edmundo, um grande abraço mais uma vez, prazer em vê-lo. Edmundo, vai estar aqui amanhã também. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, até amanhã, Edmundo. Até amanhã. Aquele negócio, né, que quando você entra na briga e tal, você chama seu irmão maior, que eu chamava Cristiano mais novo maior, mas Edmundo também é maior que eu. Ah, sim. Então, São Francisco, o pessoal lá do sertão de Santa Barra tem essa fama, então eu chamo Edmundo para me ajudar. Com prazer. Gente, olha, fique conosco aqui na Folha FM, o melhor da música para você, até as 12 horas, o melhor, na Manhã Folha.